Toda roda de conversa tem algo em comum que é todo mundo na correria. O que é essa correria? Bom, cada um tem a sua, cada um tem suas demandas, seus desejos, suas realizações, seus trabalhos, suas coisas para fazer. E aí a gente vai se envolvendo na rotina. Eu acho interessante pensar sobre rotina, que às vezes a rotina nos faz sentir improdutivos. E se sentindo improdutivo, a gente fica ansioso, porque a gente tinha que estar entregando mais, porque a gente sabe que a gente pode entregar mais. Mas às vezes também a gente entrega tanto, tanto, e tem tanta coisa ainda para terminar, para fazer, para realizar, que só as 24 horas não são suficientes. E dentro dessas 24 horas a gente não consegue fazer o que a gente gostaria de fazer, vamos supor. A gente consegue talvez trabalhar, sei lá, 10 horas, 12 horas. Aí as outras 6, 7 a gente passa dormindo. Aí o que sobra, a gente não vai utilizar de uma maneira muito saudável muitas vezes. O que a gente vai fazer com esse tempo é deitar, ficar vendo vídeo, reels. E as redes sociais, elas vão pegando essas parcelinhas de tempo que somando elas são, sei lá, dão umas 3 horas que dariam sim para ser bem aproveitadas. A gente é que não aproveita bem elas e consomem ela da gente. E aí isso começa a botar a gente num ciclo desesperado, porque a gente nunca consegue fazer o que a gente sabe que a gente tem tempo para fazer. A solução para isso, eu acho que ela vem de duas formas. A primeira se enquadra na coisa da gente aproveitar o tempo praticando a presença, praticando o agora. Um bom aproveitamento do agora, sabendo que o que a gente tem é o agora. A gente não tem nada além de agora. Os problemas e as demandas que têm que ser realizadas, elas estão ocupando um lugar que é totalmente mental. Tá na nossa cabeça e na cabeça das outras pessoas, ou seja, no mundo das ideias. Assim como o tempo também. Cronologicamente, ele tá passando, mas não tem nada objetivamente acontecendo, sendo realizado que possa ter esse poder de, sabe, parece que dá um nó na garganta às vezes de tanta ansiedade e preocupação que vai se somando dentro do nosso corpo. Quando a gente concentra a nossa cabeça, a nossa percepção no agora, a gente entende que a realidade e o que é de verdade se encontra aqui, agora, no presente, no momento. E aí a gente consegue ir para essa outra parte, que é a parte de ter uma boa gestão de tempo. Ter uma boa gestão de tempo, tendo uma agenda, escrevendo. Eu gosto muito de, domingo, geralmente, pegar e escrever qual que é a ideia da semana. É essencial ter uma agenda, uma rotina e dar prioridades às coisas que são prioridade. Mas eu acho que essas duas paradas são essenciais. Tem uma boa gestão de agenda. Se você é casado, assim como eu, combine com sua parceira, seu parceiro, aquilo que vocês têm. O problema é quando isso aí tudo se embaralha, que é o que geralmente acontece na vida de todo mundo. Porque, sei lá, a vida não respeita a nossa rotina. E sabendo que a vida não respeita a nossa rotina, é necessário saber praticar a presença. Perceber que existe algo para além de tudo que está acontecendo, do seu universo imaginário e visível, e você respirar fundo e deixar passar, e deixar que o momento aconteça. E é claro que isso vai cair diferente em solos diferentes, em localizações diferentes, em recortes sociais diferentes, mas de toda forma eu acredito que é necessário a gente saber entender o agora, o momento. E aí, cara, a gente não pode ignorar as realidades, né? Uma coisa é falar isso para alguém que tá seguro, que tá numa condição boa, e outra coisa é falar isso para alguém que tá sofrendo. Praticar a presença num lugar espantoso é outra coisa, porque o jeito que a gente administra o agora
nos prepara para o futuro. Eu não estou falando que isso muda o futuro, mas nos prepara para o futuro. E talvez crescer em lugares insalubres ou com grandes problemáticas assim, tendo em mente que a gente pode ter outras alternativas de futuro, nos dá coragem para se mover, poder para continuar. Eu acho que isso está incluso nessa grande reflexão do agora, de não ceder o nosso corpo às pressões do momento, mas deixar com que a nossa consciência atinja esse lugar de iluminação do agora, onde nós não deixamos de ser o que realmente somos por conta das metas ou coisas ou situações que estamos enfrentando. Pelo contrário, a gente vai se permitindo se conhecer e buscar outras alternativas de futuros possíveis. É muito interessante entender que, às vezes, o tempo cronológico deixa de ser o tempo do relógio e se torna o tempo psicológico. E nessa junção aí, a gente começa a viver sem perceber que a vida ela é uma potencial aventura e que a gente, enquanto ser humano, somos um campo de possibilidades. E aí a gente começa a viver o tempo psicológico e a gente começa a colocar tudo o que o relógio nos dita na nossa cabeça. Então a gente já acorda ansioso, a gente já acorda querendo ser movido pelo que tem para fazer, o que eu tenho para entregar, qual que é o que eu tenho que dar, produzir, fazer aqui. E enquanto o tempo psicológico, o nosso corpo não sabe que dia é hoje, o nosso cérebro não sabe, é a nossa mente que entendeu que existe um calendário gregoriano e aqui no Ocidente a gente encara as coisas dessa forma. A gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e a gente faz isso. E no momento que a gente consegue levemente tirar, e eu não digo se iludir, mas tirar isso de perspectiva e entender que a gente tem cada um passo, um ritmo e a gente pode viver a vida com mais leveza do que só cumprindo o que o tempo está ditando e deixar com que o nosso corpo seja essa corda onde o tempo vibra e o corpo vá caminhando e assim se encontrando e não deixando de ser responsável com o que tem que ser feito, mas aprendendo a saborear os momentos. Eu acredito que isso nos dá uma proporção um pouco melhor quando se trata dessa possibilidade, que é saborear o momento, porque às vezes o momento ele é trágico. Eu acho que isso serve para todas as pessoas, porque o tempo passa e entender que a gente passa pelo tempo e que a gente atravessa as situações pode realçar a esperança no nosso coração por momentos melhores e bem aproveitados. Eu espero que alguma coisa nesse vídeo possa ter te ajudado, te auxiliado, sei lá, te dado alguma noção de tempo com outro olhar, com outro aspecto, e que a gente consiga viver uma vida em paz, para que assim os outros também possam viver em paz e a gente tenha coragem. É nóis.